Olá, pessoal! Eu sou a Michele Rezende, da Construção de Valor. Esse podcast é para você que está construindo a sua casa de alto padrão ou que sonha em construir a sua e busca as melhores dicas. Vamos te mostrar os motivos para revestir sua casa com pedras e materiais nobres. E hoje eu tenho um prazer imenso de receber a Luciana e o Luiz Alfredo, da Luz Arquitetura. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, prazer é nosso. Obrigado pelo convite. Imagina. Tudo nosso. Esses dois aqui, gente, eles são simplesmente sensacionais. Eu falo, ter a oportunidade de sentar na frente desses dois aqui, escutar meia horinha, 40 minutos, do que eles têm pra falar pra vocês, isso aqui vale ouro. Eles que já fizeram mais de 500 obras durante 21 anos, já tiveram 64 obras em andamento durante um ano. Eles que já participaram de diversas mostras, já participaram de Casa Cor, eles vão entregar um conteúdo bem legal para vocês. Então, hoje a gente tá com um tema bem legal. A gente vai falar sobre os motivos para você revestir a sua casa com materiais nobres, como que esses materiais vão valorizar a sua casa, vão valorizar o seu imóvel. E vamos começar, né? Obrigado pelos elogios, né? É mais pura realidade, né? Vamos começar com um assunto bem legal, que eu acho que tá muito dentro da realidade de vocês. Essa pessoa que tá assistindo pra gente, o que ela deve saber na hora de contratar um arquiteto pra fazer sua casa nos sonhos? Eu posso simplesmente, achei legal esse arquiteto, vou contratar ele? Como que é isso no dia a dia de vocês? Michele, eu acho que assim, é fundamental na hora de contratar um profissional, um arquiteto principalmente, que você procure saber mais sobre esse profissional que você vai contratar e ver se você se identifica com ele. Né? Então a gente fala sempre que o mais importante é você se identificar com aquilo, com o trabalho dele, com o modo dele conduzir tudo, porque é praticamente um casamento que a gente vai fazer. Durante aí 1, 2, 3 anos, a gente divide muito tempo junto, muito momento junto, então é imprescindível, eu acho, que tenha essa sintonia, independente de qualquer outra coisa. Valores, orçamentos, o que você precisa é ter uma sintonia e uma ligação muito legal com esse profissional, porque você vai ficar por muito tempo com ele, e se isso não houver, a coisa não sai. Então isso é muito importante. E a palavra, além de sintonia, que eu acho, né, das palavras mais importantes, é a confiança total. Sim. Então você precisa confiar em quem você está contratando. Né? Na realidade, eu falo que a hora que você vai contratar um profissional de arquitetura, você começa a se interessar pelo tema de arquitetura. Você vai construir, alguém está fazendo isso, porque de repente a gente passa pela vida e não vê essas coisas. A hora que você está de frente para uma construção, você começa a analisar isso daí. Aí você tem que começar a analisar traços, você vai olhando obras. Nossa, eu gosto dessa obra. Aí depois você gosta de outra obra. De quem que é? É da mesma pessoa. Nossa, depois eu gosto de outra obra. De quem que é? Isso é bem recorrente. É da mesma pessoa. Aí você vai acentuando o seu gosto. Você vai olhando e vendo que aquilo que você gosta, você pode até não saber o nome do que você gosta. Mas o que você gostou, ele é igual a todas as vezes que você acha alguma coisa interessante. Então acho que aí é esse cara que você tem que conversar, é esse escritório que você tem que ir para conversar. Depois do que o Zal falou, é super importante esse primeiro encontro que a gente vai ter. Primeiro contato. É a pessoa que vai descrever sua vida, é a pessoa que vai descrever o seu negócio, é a pessoa que vai falar para você como é que você vai dormir. Então tem que ter uma relação de confiança aberta e tem que se entender. Às vezes, a gente sempre fala no escritório, não gostou da gente, disfarça e não volta mais. Não volta mais, porque somos nós que vamos fazer a sua vida ir pra frente ou não. Vocês que vão definir como a pessoa vai deitar, onde a pessoa vai trabalhar, onde a pessoa vai comer, como ela vai usar. E eu falo, a casa é a realização de um sonho. Então, todo mundo batalha muito para conseguir realizar ele. E não pode dar erro, não né? pode errar. Justamente, não pode errar, é uma coisa demorada, é uma coisa que é um investimento alto, então você não pode fazer um negócio mais ou menos, começar aqui e depois mudar de rumo, isso é muito importante. É muito importante como profissional. Nós, graças a Deus, tivemos
sempre um histórico bem positivo de relacionamento com o cliente. A maioria amigo. vira amigo depois e a gente até desfruta desse projeto que a gente idealizou, então isso é bem legal. Mas é imprescindível. E a confiança. Michele, olha, super importante assim, ó, desmistificar essa história de arquiteto ser uma coisa muito complicada de ser acessível. Não é assim. A gente só foi treinado para pensar o espaço que você quer fazer, sabe? Então acho que a gente tem que ter um canal aberto. Não vai ficar um atrás da mesa e o outro sem saber o que perguntar. Você tem que falar o que você quer da sua vida. Você tem que contar pra gente. Várias histórias aconteceram com a gente. Pessoas que não contam aquilo que quer e na hora da descrição desse projeto sai tudo errado e no final das contas o quartinho de empregada não era da empregada. Então tem muito assunto aí que tem que ser falado. Primeira coisa, é o seu amigo. É uma pessoa que você vai falar para descrever a sua vida. As necessidades. O seu sonho. Você tem que confiar nesse escritório, nessas pessoas, porque você vai falar, olha, eu quero o revestimento tal, porque meu sonho é esse aí. Eu sei que é um valor agregado, mas eu quero esse revestimento. Você tem que confiar que aquela pessoa vai te conduzir pela mão no caminho mais acertado. Você acaba entrando muito na vida íntima da pessoa. Sim. Né? Porque no escritório eu acredito que a maioria faça isso, a gente adota antes de começar qualquer tipo de projeto... Importante falar sobre isso. Uma entrevista muito minuciosa, que dura às vezes um período inteiro, às vezes a gente faz 1, 2, 3 dias para ela contar tudo que ela anseia naquele projeto e também como ela vive. A rotina. Da melhor maneira para ter o mínimo de erro possível. Né? Você acabou de conhecer aquela pessoa, ela acabou de te procurar, você acabou de ter o primeiro contato. Como é que você descreve sua vida da pessoa? Responsabilidade. Nós desenvolvemos isso no escritório. Então, continuando essa pergunta, você começa a seguir esse traço. Daí você viu que é aquele cara que você gosta, aquele escritório. Aí você vai marcar uma reunião com aquela pessoa. Daí você vai falar o que você tem vontade de falar. Pode falar, gente. Fala de verdade. Eu durmo com meu marido, eu não durmo, ele ronca, ele não ronca. Fala o que você quer. Fala a descrição daquilo que você quer da sua vida. Confia naquela pessoa. Daí, a gente no escritório faz uma entrevista. Então, vamos marcar uma entrevista? A gente costuma falar que é um período inteiro. Porque aí são perguntas e respostas. Aí nós vamos sentar e vamos saber o que você quer da sua vida. O que você sonhou, que terreno é esse, o que você está pensando. Muita confusão também no tamanho do terreno para o tamanho do projeto que você quer. Então, cabe a nós pegar esse cliente pela mão e conduzindo sobre os caminhos da arquitetura. Com certeza, guiar o cliente, porque o cliente, ele quer realizar o sonho dele, ele quer fazer a casa, mas muitas vezes ele não sabe por onde começar, como fazer, e como que combina isso, combina aquilo. Às vezes o cliente vai fazendo, e aí depois chega lá na frente, se depara com um problema. Então eu acho que vocês estão foi muito isso que você falou, de guiar, segurar a mão do cliente e falar, vamos por esse caminho, porque esse caminho dá certo, a gente tem experiência, a gente já fez mais de 500 obras, então assim, confia em nós, vamos seguir esse caminho, porque esse caminho é o que dá certo. Acho que é muito isso. A gente super fala isso, porque a gente gosta muito de fazer arquitetura. Então, a gente é um super prazer, né? Então, assim, cada cliente que chega na nossa frente com um desafio novo, pra gente é muito instigante. Então, a gente começa a participar daquilo com o maior tesão do mundo mesmo. É muito legal aquilo ali. Então, a gente passa por ele, com esse amor a gente passa essa confiança para esse cliente. Com certeza. Entendeu? Mas tem essa regrinha, as pessoas podem ficar tranquilas. Vão atrás de um escritório de arquitetura, faz essa reunião, explica para eles o que vocês querem fazer. Eles vão analisar, orientar, colocar a regra nessa sua vida. A partir de um orçamento começa-se esse casamento. Aí a gente vai ficar muito tempo. E que seja eterno, né? Pelo amor de Deus, que seja a primeira de muitas. Com certeza. Isso aí é muito legal, né? E falando assim do projeto, além do projeto, porque assim, a arquitetura não é só o projeto, vocês não vão só fazer o projeto, pronto, acabou, tchau, cliente, tem toda a parte de execução. Eu acho que seria legal a gente pontuar onde que o arquiteto entra durante essa execução, desde o comecinho do projeto até, bem dizer, a entrega das chaves, né, que é o ponto mais importante, que é a finalização das casas. Como que vocês trabalham, como que isso é para o cliente de vocês?
Bom, lá no escritório, especificamente, a gente faz desde o projeto, depois tem toda a parte de acompanhamento dessa obra, a gente estende até a parte de design de interiores, decoração, até o momento que o cliente quiser. Nós vamos estar juntos, né? E é muito importante que isso seja concluído integralmente. Por um profissional só que, assim, lógico que tem algumas situações que você contrata um arquiteto, outro profissional para fazer design de interiores, enfim, mas que sejam pelo menos em sintonia. Porque eu acho que é interessante a pessoa que idealizou aquele projeto ter uma linha de coerência do início ao fim, em cada coisa. A gente, quando projeta, a hora que você está na planta baixa, nos primeiros estudos, já imaginando o lustre, o pendente que vai ali, de repente até uma roupa de cama que você vai colocar, sabe assim? Porque a gente, voltando naquilo que a gente falou, né? A gente conversou tanto, fez tanta entrevista, soube tanto daquela pessoa, daquele cliente, que aquilo vai se materializando na nossa mente, assim, né? E a gente vê aquilo lá praticamente pronto. Então a gente faz toda essa parte do acompanhamento. No escritório a gente não faz a administração de obras, né? Que é toda essa parte mais prática, vamos falar assim. Tem sempre uma construtora, um construtor que faz essa parte pra gente. Mas a gente tá junto em tudo. Eu acho que é muito importante. Sim. Porque, assim, o papel tá lá para guiar, mas eu acho que esse cuidado minucioso com cada etapa de como vai fazer tudo aquilo para sair o mais próximo possível do que a gente projetou é muito importante. Com certeza. Seguindo esse gancho do Zalfrid, a hora que a gente acabou de fazer essa reunião. Nessa reunião, ele vai mostrar estilo. Às vezes ele não sabe falar que estilo que ele gosta. Então a gente pede identificação fotográfica. Mostra pra gente, vamos fazer um grupo. O que você gosta, marca o que você pra não gosta. gente o que você gosta. A gente é da época da revista, depois que ficou mais moderno. Daí, olha lá, vai marcar pra gente o estilo que você gosta. Mostra pra gente o que é. É mais clássico? O que é clássico? O que é contemporâneo? Então vamos conversar sobre isso. A hora que você faz a descrição daquele questionário, tipo, quantos carros você quer colocar na sua garagem, a sua sala, a sua casa é integrada, não é, são 2 pavimentos, não são. O que você pensa de elevador, você quer piscina, o que você quer? Pra gente poder entender o que é aquele cliente. E ele já vai mostrando a cara que ele tem. Aí a gente já vai construindo um estilo de projeto em cima daquilo que ele tá falando. A hora que ele mostra por fotos, por vídeos, aquilo que ele quer, a gente consolida aquilo que a gente imaginou que fosse mesmo. Daí a gente vai para o escritório, eles vão embora, a gente descreve esse projeto, que é a planta baixa, que a gente fala que é o mapa da mina. O arquiteto realmente ele vai te conduzir, ele vai te dar o caminho para você chegar no seu sonho. Com certeza. Entendeu? Então ele faz esse projeto que com essa reunião, muito pouco é mudado desse projeto. Porque a gente tem regras de sol, a gente tem localização de condomínio, regras de condomínio, e o tamanho da casa que ele quer fazer. Mediante a isso, posição do sol é fundamental. Qualquer bom arquiteto vai colocar os mesmos cômodos para os mesmos lados. A partir daí, deu certo isso aí, a gente apresenta esse projeto, aí esse projeto sobe. Aí vira maquete eletrônica. Aí ele vai ver uma foto da casa dele. É onde se torna mais palpável. E é um projeto mais fácil, porque como o Zal falou, a gente projeta decorando. A gente mobilia esse projeto. A gente não faz um projeto e entrega na sua mão. A gente quer saber o tamanho da cama que você quer dormir. A gente quer saber o que acontece na sua cozinha. Se você cozinha, se a sua cozinha é uma cozinha gourmet, ou se você só pede comida. Isso descreve o projeto que você vai ter. Com certeza. Né? É porque o layout é muito importante, né? Você definir o layout, o tamanho de uma mesa que você tem vontade e tal. E isso vai, depois, tudo girar em volta disso, né? A parte executiva, os detalhes, elétrica, hidráulica. Então, tudo é muito em função do layout. Então, é muito importante isso. Aí, já tá assim, ó, 75% do caminho andado. Mentira, porque é complexo a arquitetura. Tem um monte de outras coisas para acontecer. Mas o jeitão da coisa, a cara do seu projeto, daí você já vai ter. Então fica muito mais fácil. Sim. E eu acho que tem muito cliente que chega assim, ai, mas eu não sei o que eu quero, eu gosto de tudo, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu acho que entrevistando, tendo esse contato mais próximo com o cliente, vocês conseguem definir
acaba definindo por ele, né? Hora. Indicar, mostrar pra ele o que ele caminho, o gosta. que ele gosta, porque às vezes eu não sei, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero pra minha casa. E aí a vocês gente vão, conduz. Dá onde nome vocês pra esse seu entram. gosto, né? Justamente. Exatamente. Nesse momento, cria-se uma relação de confiança. Uhum. Essa relação de confiança leva a gente a ser amigo daquele pessoal. É. Aí ele confia inteiro. Aí não é só o projeto da casa. Aí cria uma relação que a gente até costuma falar. A gente é chamado para festa. Às vezes elas me pedem opinião em relação à roupa de um casamento. Então a gente cria uma amizade mesmo, uma confiança. Uhum, com certeza. E isso é pra toda a vida, né? Super legal, super interessante. E a gente gosta muito disso. É. E aí, voltando a essa questão da execução, né, que é uma coisa bem importante, você tá junto em todas essas etapas para tentar ser fiel o máximo possível a essa primeira criação. Verdade, eu me perdi um pouco nisso. Depois que acontece isso, aí a gente já tem o mapa de onde você quer chegar. A gente já tem um projeto da casa. Uhum. Então eu posso comprar qualquer coisa que eu quiser. Então eu já sei que a sua casa, qual esquadria que você vai querer colocar. Eu já sei se ela tem telhado ou se ela não tem telhado. O próprio projeto te responde todas essas Entendeu? perguntas. Né? Porque a gente coloca isso na maquete eletrônica, essa informação de materiais. Aí a gente já pode, antes da casa ser começada a construir, ou mesmo em uma fase anterior, já ir acompanhando esse cliente, por isso esse casamento de muito tempo. Daí a gente vai sair, às vezes depende da disponibilidade do cliente, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Primeiro eu vou te mostrar o tipo de telha que existe. Pra gente poder orçar essas telhas. Aí eu vou te mostrar a performance desse material. Depois eu vou te mostrar as esquadrias. Depois eu vou te mostrar os revestimentos. Depois eu vou te mostrar e assim sucessivamente. Então o cliente vai tomando ciência do que acontece na construção civil. Nos preços dos materiais e a performance de cada um deles. Justamente. Às vezes consegue até fazer um orçamento, uma projeção de gastos antes mesmo de começar a fundação da casa. Certeza. Com toda certeza. O projeto antecipado, ele serve para isso, para não ter surpresa. É. Justamente, às vezes você tá imaginando, eu vou construir uma casa de X metros quadrados e vou gastar Y. Só que aí na hora que você começa a construir, você vê que a realidade não é aquela, seus custos estão muito maiores. Às vezes a pessoa sonha e tem que parar no meio. Às vezes não consegue executar do jeito que sonhou, né? Então eu acho que é muito legal isso de já definir os produtos, já definir todos os detalhamentos na hora do projeto, porque a hora que chega na execução tudo fica fácil, você já tem tudo na ponta do lápis, você já faz uma programação até mesmo financeira para aquele produto. Planejado, né? E evitar as reformas da obra. Nossa senhora! Isso é importante, assim, porque quanto mais coisas você tem definido previamente, mais a obra deslancha melhor, mais ela se cumpre no tempo esperado, então é muito importante essas definições o quanto antes mesmo. Isso que o Zal falou que às vezes é interessante uma pessoa começar e terminar por conta de um pensamento, porque a arquitetura, ela não tem 2 mais 2 são 4, não tem uma regra e um caminho que você tem que seguir e o outro errado. A arquitetura ela tem que atender a necessidade daquele indivíduo. E aí a gente tenta parar com tudo que tem no mercado, garota, tem muita coisa. Muita coisa, você precisa estar com um profissional, você precisa confiar nesse profissional. E o mercado hoje joga muita coisa ao mesmo tempo, assim, né? Então é muita informação, é muita possibilidade. Tem cliente que fica, assim, totalmente perdido, desnorteado. Então é muito importante ter essa orientação, porque a gente sabe como conduzir, o momento certo de ver cada coisa, pra você não ficar totalmente perdido. Então a gente vai fazendo, às vezes tem doses homeopáticas, né? Assim, eu acho que é importante para o cliente poder assimilar toda, né? A escolha de todos os materiais, então é muito importante. Isso influencia muito no resultado final, né? Totalmente. É a cara do resultado final. A hora que a gente planeja tudo isso, a gente já sabe a intenção desse projeto do cliente. Então a gente sabe se é um projeto baixo, mediano ou altíssimo. Porque aí a gente vai indicar o material que ele vai fazer. Porque na realidade é um brinquedinho de Lego. Você tem o estilo que você quer, mesmo não sabendo. A gente já identificou. Você já veio pedir os materiais pra gente. De novo, a gente identificou. É a casa da sua vida. Outra vez, a gente identificou. Os materiais para essa casa, a gente já sabe quais vão ser. E esses materiais, para uma casa dessa do sonho, não pode ser da moda. Tem que ser um material de estilo. Atemporal, né? Tem que ser uma coisa atemporal. Justamente. Hoje tem muito modismo, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. É isso que vocês aí têm que ficar atentos.
O que é lançado é para vender produto. A gente precisa pegar material consolidado, se for o caso. Se for uma coisa rápida, é um trampolim de vida, beleza, tem material para tudo. Por isso é importantíssimo a orientação de um profissional. Justamente, para saber como se direcionar. O que vai colocar em cada lugar. Justamente. E eu acho que aí a gente entra muito nos produtos até mesmo que a Pedras Mundial vende, que ela é patrocinadora do nosso podcast e ofereceu esse lugar, esse ambiente bem legal, que são as pedras, né? Que é um produto que não é moda, é um produto que é um estilo, é uma tendência que vem há anos se fortalecendo cada vez mais. E é uma coisa que a gente vê muito frequente no projeto de vocês, que eu acho que faz muita diferença. É total. A gente é muito adepto de coisas atemporais que não caem no modismo, né? E o que é que não cai no modismo? Elementos que são da natureza, né? naturais. Uhum. Então, pedra, madeira... Mesmo ferro, que não é da natureza. A coisa mais assim, vamos falar, in natura, assim. Couro né? também. Couro, linho, algodão, tudo isso assim, e que eu acho que assim, é muito brasileiro também, né? Sim. Essa pegada assim. Então é muito importante. Hoje em dia tem muita coisa que é fake, né? Produtos muito fake, então que imita, então porcelanatos amadeirado, que imita madeira e tal. Eu acho que quanto mais você puder ir de encontro a esses materiais naturais mesmo, verdadeiros, né? Isso a casa não tem como ficar cair no modismo, não tem como. E o resultado, o que ela vai te dar de conforto, de aguçar suas coisas sensoriais, suas sensações, é infinitamente indiscutível. Com certeza. Tá? Então, por exemplo, o tato, o cheiro, o eco dessas coisas é completamente diferente. Uhum. Então, a pedra, no caso, ela te dá um conforto assim, visual até, que é impressionante. Pedra tem vida, né? É diferente. Voltando um pouquinho. Pedras Mundial, a gente tem uma relação interessante. Uma parte muito importante da nossa carreira a gente fez aqui. A gente foi acolhida por eles. São parceiros de longa data, que a gente tem uma amizade muito grande. O nosso lançamento de um livro foi feito aqui. Então, uma data muito importante pra gente, um momento muito importante da nossa carreira também. Legal. Em relação aos materiais que o Zalfrid está falando, da natureza, não tem erro, não dá erro, tá? Então, você vai fazer alguma coisa, você pode até gostar de uma moda. A gente até sugere isso em algum ponto comercial, alguma coisa passageira. Que aí eu acho que a performance desse produto vai ser interessante pra você. A casa do seu sonho tem que ter alguma coisa de estilo. Ela não pode cair no modismo. Ela não pode te cansar como uma roupa que caiu agora da moda. A cor não é mais interessante, então eu guardo a roupa no guarda-roupa. O que você faz com um revestimento que você não gosta mais de olhar pra ele? Nossa. Você vai ter que casar com ele, porque a gente tá falando de um nível de dinheiro alto. Justamente. Acabamento, construção, a gente tem que botar o pé no chão. É uma outra realidade. Então a gente precisa saber acertadamente quem a gente vai procurar para direcionar a gente e explicar isso pra gente. Porque as pessoas não sabem disso. É lançado um material em cima do outro material. E o pessoal normal lá que não tem acesso à arquitetura, não, que nós não somos, não entende nada. Não entende nada. Olha, eu quero isso com isso, eu vou misturar isso com isso. A gente precisa saber qual material vai ser legal com a performance do outro. Nós, no escritório, sempre batemos na tecla do estilo. Hoje você mora muito bem, essa sensação dessa pedra numa piscina, num piso, numa parede, a acústica dela é diferente. É completamente diferente. Por exemplo, assim, você, às vezes tem muito cliente que quer, puxando sardinha pro lado da pedra, né? Mas a gente não consegue imaginar uma área externa com muito ambiente, muito material assim, que não seja natural, né? Porque isso dá um conforto. O material natural ele te dá tanto conforto. E o sócio é muito fino. Um deck de madeira, uma pedra na parede. Isso muda. O que a Luciana falou assim, até o eco é diferente no espaço. Aí, né? O tato, a questão da temperatura de você pisar no chão. Isso é completamente diferente com outros materiais externamente, eu tô falando, né? Mesmo a cara do produto. Vamos fazer uma casa e a gente vai colocar um revestimento, por exemplo, cerâmico, que ele tem que ser colocado mesmo. Qual que é a diferença de um acabamento de uma casa com esse acabamento de pedra lá fora e esse cerâmico?
O ano que vem essa casa do cerâmico já tá bem velha. Ele envelhece O mais com o sol, tempo. a chuva, a poeira e o tempo vai deteriorar o rejunte desse produto, que vai ficar diferente da cor dele. Como a pedra é um material da natureza, ela não vai mostrar essa cara. Justamente. Porque ela vai, sei lá, de ela repente... vai interagir com se ela sofrer alguma ação do tempo, alguma coisa, vai ficando cada vez mais bonita, né? Bem isso que o pessoal fala. A pedra não envelhece, né? Quanto mais tempo, mais bonito. Por isso é a história do estilo. O conforto, por exemplo, no escritório a gente tem uma parede de pedra e a gente não tem planta, mas parece que tem um jardim ali do lado, entrando, espaço, né? aquece, então é muito interessante esse conforto visual, essa sensação que esses materiais naturais passam, né? Com Sem me certeza. contar pra você de nível, né? Porque os materiais, eles têm uma performance, né? Eles têm um nível para ser usado. Então, acho que a gente vai falar isso mais para frente. Mas o valor do material colocado, ele impulsiona o valor desse móvel. Com certeza. Então, essa orientação, novamente, do profissional, para te indicar, às vezes, a sua verba não é tão alta quanto você gostaria que ela fosse, para colocar tudo do bom e do melhor. Mas a orientação dessa pessoa vai fazer com que você coloque aquilo que seja ideal para você morar bem e para depois você vender e esse imóvel, mesmo depois de algum tempo sendo usado, ter o valor de mercado. Com certeza. Que por mais que a gente não faça a casa para vender, a gente sempre tem que pensar nisso como investimento. Sempre. Tô fazendo a minha casa dos sonhos pra eu morar o resto da vida. Mas daqui 20, 30 anos. Mas deixa eu te contar aqui o que anda acontecendo. Tem esse público da casa da vida. Mas tem um público que tá construindo pra vender. E é a casa do sonho, E pra menina. ficar pouco tempo mesmo. Assim. Altas coisas. A gente tá colocando altas coisas nessas casas pra construtores vender. Então eu acho que o aparato hoje em dia em cima de estilo... E essa história da gente mostrar o que é arquitetura, as pessoas já estão entendendo um pouco mais. Sim. Graças a Deus. Acho que mudou muito essa relação também com... Desmistificou demais a história de arquitetura. Com certeza. E eu acho que essa parte da área externa que vocês falaram é uma coisa que tem que ser durável, que não dependa de sol ou chuva, um negócio que você vai colocar lá que você não vai ter dor de cabeça, um negócio que você vai colocar lá que vai ter uma grande durabilidade. A questão das pedras que são atérmicas, isso é muito interessante, né? Na área externa, eu acho que na realidade, a gente... É um dos poucos materiais que você tem essa propriedade, assim, né? De ser atérmico. Então, eu acho que é muito benefício. Sempre esses elementos naturais, assim. Justamente. E assim, eu acho que um ponto que seria legal a gente conversar é sobre justamente dessa valorização do imóvel. Vamos dizer que nós temos 2 casas que foram construídas em 2 terrenos ao lado, com a mesma quantidade de metros quadrados que durante toda a fundação e execução da casa até a parte de telhados, foi feita exatamente da mesma maneira. E uma casa optou por materiais mais de modismo, materiais um pouco mais simples, materiais às vezes com custo um pouco mais baixo, e outra casa já puxou mais para essa questão de estilo, de durabilidade, de produtos de alto padrão. E assim, são 2 casas ao lado da outra em terrenos do lado. Qual que seria essa diferença em questão de investimento e quanto que isso representa você definir os materiais, você escolher os materiais adequados, contratar um arquiteto, quanto que isso faz diferença na hora da execução da casa? No resultado final, né? Justamente no resultado. A diferença. Você pode construir um projeto idêntico até o acabamento. O acabamento da casa da esquerda, você coloca um acabamento mais simples. Às vezes você pinta a casa, você coloca um revestimento onde tem que ser colocado e as coisas básicas que as pessoas acham que são as coisas mais simples, que não tem necessidade de outra. Porém, a outra casa, você já dá um trato e um olhar especial para ela. Você reveste uma parede de uma pedra diferente, você faz um jardim com outras pedras diferentes, você já coloca uma piscina com uma pedra diferente. Tô falando diferente, mas não é que é tudo diferente. Você coloca esse revestimento nessa casa da direita e não colocou nada na casa da esquerda. A hora de você morar são outras coisas. A hora de você ver esse produto é outra coisa. E a hora de você vender também é outra coisa.
Eu sempre acho que assim, nesse lado sensorial mesmo, né? Mesmo sensorial, aquilo que ele vai te proporcionar de conforto, de tudo. Isso é muito importante. É completamente diferente. A casa da esquerda vai ficar fria. Essa frieza. Impessoal. Impessoal. Mas a tinta foi super cara. Tem lugar adequado para você botar a tinta. E tem lugar adequado para você colocar o revestimento de pedra, o revestimento de madeira, o revestimento mais olhado, mais cuidado, mais tratado. Sem sombra de dúvidas, são 2 projetos diferentes. Você vai colocar valor agregado a esse produto, porém ele vai te dar isso de volta, tanto para você morar, quanto as sensações do espaço que ela vai te trazer, quanto depois financeiramente, a hora que você for passar isso para frente. O corretor vai chegar no lugar, ele vai avaliar pelo produto que ela tem. Justamente. E assim, é tudo um conjunto de coisas, né? Produtos de qualidade, né? Mão de obra de execução é muito importante, porque não adianta você também comprar um super produto maravilhoso e ser mal instalado. Né? Ele perde toda a função dele. Então isso é muito importante. Isso já aconteceu muito com a gente, em obras, tudo, que de repente a pessoa não contrata uma mão de obra que faça de uma maneira, o efeito que a gente estava esperando daquilo não acontece. Então é muito importante, desde o projeto, ser um projeto bom, um produto e uma mão de obra que seja bacana, né? Justamente. Isso é importantíssimo. Desde o começo, eu falo, não adianta nada a pessoa escolher o melhor produto se ela não tiver a mão de obra adequada para executá-lo. Sim. Então você vê na loja, lindo, maravilhoso, não, é isso que eu quero. Mas aí a hora que chega na sua obra, não fica igual. Não é o esperado. Isso faz muita diferença. Então acho que essa coisa, essa impessoalidade, essa frieza, por isso que é muito importante um profissional. Porque ele vai saber dosar, entendeu? Ele vai saber colocar elementos que vão só para o seu benefício, assim. Então eu acho que é muito importante você ter essa orientação, assim. Tem muitas pessoas que falam assim, não, mas eu não preciso de um profissional porque eu tenho muito bom gosto. Exatamente eu sei o que eu quero, exatamente eu sei o que eu não quero. Sabe para que isso serve? Para ajudar demais o resultado final da sua casa com um profissional. Porque ele vai te conduzir da melhor maneira possível. Vai ser muito mais fácil para ele poder entender e para você também ou entender, se você estiver sabendo do que nós estamos falando. Então, a gente costuma falar que cada macaco no seu galho. Sabe, não vou me meter a fazer a cirurgia porque eu não sei nada disso. Então, eu acho que a arquitetura é uma coisa que as pessoas acham que é acessível a todo mundo. Ai, não, mas todo mundo sabe fazer arquitetura, imagina. Desde que o mundo é mundo, levanta-se casa, cobre-se casa, reveste-se casa. Como que eu vou passar o meu trabalho para alguém fazer? Isso é um produto de luxo, isso é desnecessário. Equivocados, não é? A pessoa vai pensar em cuidar do seu dinheiro para a qualidade de vida que você vai ter. Justamente. Residencial, né? Ou comercial. E até mesmo a economia que um arquiteto te faz na obra. Você está investindo ali o projeto dele, mas nossa, quanto de economia que o arquiteto pode gerar para você? Não tem quebra, não tem problema. Problemas acontecem, mas já foram previstos. O probleminha que acontecer é completamente diferente de você olhar o tamanho de um cômodo e não gostar daquilo. Você quebrar o alicerce para fazer um outro tamanho de coisa. Por isso que existe reunião de projeto. A gente esmiuça isso até o final. E a hora que está adequado aquilo ali, isso aí é o mapa da mina. Ponto. Justamente. Né? Super importante. E te faz economizar muito, te faz escolher o produto certo. Imagina, você vai lá, eu não tenho acompanhamento, eu acho que eu gostei desse produto. Você chega lá e ele não combina com nada da sua casa. Não conversa com nada, não conversa, né? Não combina com estilo. E aí você vai lá e tem que gastar 2 vezes, que você vai ter que ir lá e comprar. Ou mesmo, tô fazendo uma área externa, vou colocar um produto que não tem uma durabilidade tão boa, dali 2, 3 anos eu vou ter que quebrar, trocar. Tem muita coisa que às vezes assim, cliente pede e às vezes é uma coisa que não precisa e vai onerar muito a obra, né? E aí a gente consegue colocar aquilo, traduzir aquilo que ela está esperando de uma outra maneira, talvez muito mais equilibrada, harmoniosa e de custo mais interessante. Justamente. Então é muito importante. É muito importante. E tudo tem que ser junto, né? Igual
igual eu falei antes, mão de obra, produto, projeto, tudo tem que estar muito bem casado. E a confiança no profissional, né, gente? Tem que ter um profissional, tem que ter esse namoro. Vão olhando, contratem um profissional sempre, com qualquer coisa. Vai olhando o projeto que você gosta, vai seguindo essa pessoa, vai conversar com essa pessoa, conversa uma vez, 2 vezes, procura mostrar aquilo que você gosta. E o profissional que você se identifica. É em seu benefício. Isso é em ser... seu benefício. É muito importante, qualquer escritório que for, fala exatamente aquilo que você quer. A pessoa vai traduzir para você da melhor maneira possível. Tem muitas pessoas que pedem pra gente um projeto branco e na realidade a gente tá entendendo que ela quer um projeto preto. Daí a gente faz o quê? A gente apresenta o projeto branco, mas também a gente faz o projeto que a gente achou que era ideal para aquela pessoa. Olha, você pediu isso, tá aqui. Mas a gente achou pela conversa que nós tivemos que isso é ideal para você. Por isso é estudado, é pensado. Tudo tem respostas, né? A gente não faz aleatoriamente. Justamente. Com uma escolha de um material também. Com certeza. E assim, na hora que vocês vão escolher, que vocês sempre dão um direcionamento para o cliente, usa tal material, vai em tal fornecedor, quais são os critérios que vocês normalmente utilizam para escolher? Questão de fidelidade, questão de experiência, o que vocês usam como critério? Eu acho assim, o que a gente já falou, que um produto que vai ser adequado para aquela situação específica daquela casa, né? Toda a coerência com o projeto, com o conceito, né, desse projeto, a qualidade desses materiais e também, eu acho que é uma coisa que a gente não falou, que a gente precisa se cercar de fornecedores que te dão respaldo. Super importante, é muito pessoal. importante a questão do pós-venda. Hoje as empresas que trabalham com a gente, a maioria dos fornecedores, eles começam um trabalho praticamente junto com o projeto, desde o começo, de acompanhar para saber se aquela parede está sendo executada corretamente para receber o material que você... E isso, elas dão muito respaldo, pelo menos as que a gente está acostumado a trabalhar sempre, assim, te dão todo o respaldo. Tô com uma dúvida aqui, a mão de obra não sabe como executar tal coisa. Eles vão na obra constantemente até o depois. Então isso é muito importante também. Isso você nós cercar chamamos de parceria. Você cercar de fornecedores e empresas que te dão essa... Aí tem que tomar cuidado um pouco também com a questão muito de internet. Hoje a pessoa tá muito assim envolvida com a internet. Eu ia falar sobre isso. Né? Hoje em dia, eu acho que essa tecnologia ela veio demais para nos ajudar, mas a gente tem que saber até onde ela nos ajuda mesmo. Então, muitas pessoas, quando você apresenta um produto, eles vêm com o telefone e falam, esse produto aqui, olha por quanto que eu achei, é muito melhor. Tomem cuidado com isso. A gente já comprou produto que chegou só o bocal do lustre. Não chegou o lustre inteiro. Nossa. O que a gente gosta de fazer é assim, a gente gosta de ter parceiros que nos dão respaldo. Esse acompanhamento dessa parede para ver se ela está sendo construída da maneira para receber aquele produto que a gente vai revestir. Isso aí é parceria. Se der alguma coisa errada, nós estamos juntos, a gente projetou aquilo junto. Justamente. A gente tá junto nessa história. Isso é parceria. Tá? Não tô te falando que você não pode comprar nada pela internet, fica à vontade, mas fique esperto. Tem que saber, eu acho que muito bem, procedência, essa questão do pós-venda, o que aquilo, né, pode te... Na realidade, a gente ainda gosta de trabalhar prejuízo. Com os nossos parceiros, pelo respaldo que a gente tem sempre. Justamente. A gente fala que é na alegria e na tristeza. Qualquer problema que tiver, a gente já viu fornecedores tirando todo o produto e recolocando. Então, isso aí não tem preço. Então a gente pode contar com aquilo ali. Então isso pra gente é a parceria. Justamente. E essa parceria é muito importante. Importantíssima. E ela vai sendo desenvolvida durante os anos com as empresas que dão realmente um respaldo. Então isso é muito importante, saber a procedência desse material. O material certo para cada área, eu acho. Indicação, né? Então não adianta você colocar um revestimento escorregadio numa área que não pode ser escorregadia. A questão térmica... Né? Então, por exemplo, você vai sentar na borda de uma piscina, que esquenta. Não pode esquentar. Então, tudo isso, o material certo é muito importante. E quem que vai te ajudar nisso? O profissional. Justamente. Né? Porque ele também vai estar, uma coisa vai estar atrelada com a questão da coerência com o projeto, conceito, da estética, de tudo.
E as lojas adoram o profissional, você sabe por quê? Porque facilita o trabalho. A gente já chega pedindo o que a gente quer. Já entendeu? sabe. E tem opções de valores. Então a gente vai fazer um orçamento, a gente pega 3, 4 produtos pra gente poder mostrar Não isso é, daí. é esse que você tem que pôr e Nós pronto. nunca impusemos nada pra nenhum cliente. A gente mostra aquilo que é ideal pra você, mas Direciona. a gente adequa aquilo que você tem condição de colocar. Não adianta eu te falar pra você colocar uma coisa que você não gosta. Então, você que vai morar na casa, isso é muito isso, importante. acabou, a gente vai embora, a gente volta pro churrasco. Mas a gente vai embora. Sabe, você vai ficar com aquele produto, com aquela casa. E a gente vai orientar você a colocar o produto que você quer da melhor maneira, né? Então, Dentro da sua realidade. Então, esses critérios que você perguntou são muito importantes a gente levar sempre em conta essas questões. E um bom profissional vai saber te indicar um bom produto. Um lugar coerente, um lugar certo para cada um deles. Justamente. Eu acho que um caso bem legal é de uma cliente de vocês que falou que queria uma piscina de resort. Como que foi fazer esse projeto? Como que vocês definiram? Como é que foi tirar isso do papel e realizar esse sonho da pessoa querer uma piscina de resort na casa dela? Que responsabilidade, né? Muito. Foi interessante, porque assim, a gente tinha um espaço relativamente interessante para trabalhar essa piscina e tal. E ela trouxe referências de viagens que ela tinha feito. E assim, devido às suas proporções, a gente conseguiu transformar aquele espaço numa piscina super interessante que a gente é bem característico desses hotéis, desses resorts assim. Então ficou bem interessante. A gente usou as pedras naturais, que também tinha nessas referências que ela trouxe para revestir a piscina, que tem um tato super gostoso para você pisar, é diferente você nadar, a temperatura é diferente. Então tudo isso, essa atmosfera toda que a gente usou, aliado a paisagismo maravilhoso também, contribuiu para dar esse efeito, e ela ficou extremamente satisfeita, era aquilo que ela queria, assim. E no final ela deu esse realmente, feedback, né? E realmente ficou bem interessante, assim. Então foi tudo, são os critérios que você perguntou, são referências que a gente teve, e os critérios que a gente adotou foram os de chegar o mais próximo do que ela viu e gostou da experiência que ela teve num hotel desses, né? Então, é uma responsabilidade, né? Porque você sai para aproveitar de uma viagem, um lazer, então é um momento muito interessante e gostoso da sua vida. Daí ela traz isso para o escritório para descrever dentro da casa dela essa sensação desse resort que ela teve. foi ótimo. Foi. Não, ficou sensacional esse projeto. E assim, eu acho que com a pandemia mudou muito a relação das pessoas com a sua casa. O olhar. Antes, a casa, nossa, eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, deitava e dormia. E assim, durante a pandemia, todo mundo teve que ficar muito tempo em casa, começou a buscar mais lazer. Eu queria saber se isso mudou pra vocês, se essa relação do cliente mudou pós-pandemia. Foi muito interessante no escritório, porque são duas realidades. Antes e depois. Na realidade, eu acho que esse mundo inteiro as pessoas pensavam em trocar de carro e viajar. Com essa história da pandemia, fomos colocados todos em casa, com a realidade daquilo que você tinha. Às vezes o sofá que você tinha era horroroso. Às vezes a parede da sua casa era péssima. Às vezes a sua piscina era de um material que você não gostava. Mas você tinha condição, você tem condição de ter aquilo diferente. Mas você não tinha tempo para prestar atenção e usufruir daquilo que você tinha. E com a pandemia você teve esse tempo. Deus pegou todo mundo e botou todo mundo em casa para pensar. E todo mundo reviu aquilo que queria e aquilo que tinha. A gente trabalhou super, né? Super. E foi tão legal, porque as pessoas entendiam muito mais fácil aquilo que a gente sempre falava. Mudou o olhar, né? Você começou a ter mais cuidado para de repente colocar uma mesa, assim, para comer uma comida do dia a dia. Porque isso começou a ser o diferente na vida, né? O diferencial ali, esses pequenos detalhes, assim, você, tipo, não, mas tô dormindo num colchão ruim, tô sentado num sofá que não tá legal, eu prefiro... Porque isso, aí você começou a ter uma percepção não sirvo à mesa mais pra comer, interessante, eu não converso com as pessoas da minha família. Você já olhou, essa parede é muito feia, eu nunca tinha prestado atenção. E coisas assim que estavam lá assim por muito tempo, mas a gente começou a olhar nesse momento, né? E foi o nosso ninho, totalmente. A casa, a gente sempre lida isso como um ninho, onde você vai ter as pessoas que você ama junto, você vai colocar para dentro
só as pessoas que você realmente Seu porto seguro é a importa. casa, né, Com certeza. Então eu acho que esse ninho ele começou a ser muito mais cuidado nos detalhes, assim, acho que foi interessante. O pessoal começou a ver de outra De forma. outra forma, assim, começou a tomar gosto para alguma coisa, né? A relação familiar é muito importante, a segurança, a proteção. O que que era proteger? O que era a forma de você se proteger mais? Ficar em casa. Casa. Justamente. Né? Estava protegido ali A dentro. partir do momento que você não saiu dali, então essa proteção toda, ela tinha que vir com um monte de outras coisas junto que resultou nesse olhar diferente para casa, nos cuidados, nas delicadezas, assim, do dia a dia. Com certeza. Eu acho que isso foi um momento que todo mundo refletiu muito e viu que as coisas mudaram, que a gente precisava se adaptar e foi para melhor. Acho que parou, a gente colocou certas prioridades e esse mercado de arquitetura, desde então, está bem aquecido. As pessoas estão investindo, elas sabem que aquilo ali é um investimento bom, elas sabem que se a pessoa investir ali, ela vai ter um retorno, se ela precisar de vender a casa, ela vai vender bem. Eu acho que mudou muito essa relação. Inclusive também a questão da praticidade, aí de repente eu acho que entra um pouco da escolha certa do material. Uhum. Então a praticidade da casa, ela se tornou muito importante. Com certeza. Né? Porque você... Tinha ajudante nesse momento, você né? não tem né? Nesse momento que aconteceu, você tinha que dar conta de tudo sozinho. Então, acho que as pessoas começaram a ver a necessidade de uma casa mais prática, mais funcional. E isso, os materiais, são peça-chave, né? Você ter... Então, mais um critério aí para a escolha dos materiais. Aí. Eu acho que também mudou um pouco com isso. Eu acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho da realidade, da necessidade de contratar um profissional, de como escolher os melhores produtos. Acho que foi bem legal isso. Se tiverem mais alguma coisa para pontuar. Não, acho que a gente tentou falar tudo aí, que eu acho que é importante para esclarecer para todo mundo demonstrar que está... como é que começa essa relação. todo mundo que está vendo aí o podcast, que eu acho que é importante na hora de contratar, né, for realizar esse sonho, que é a construção de uma casa, de algum edifício, né? Você ter essas questões muito bem definidas na sua cabeça. Bom profissional, a escolha certa de cada coisa, não cair em certas ciladas que o próprio mercado imobiliário te oferece o tempo todo. Então, ter uma condução muito feliz aí junto com um profissional que você se identifique. E desmistificar certas coisas. O tempo é muito longo, o dinheiro às vezes é bem alto, mas é um prazer imenso. A gente costuma falar que a construção pra gente é uma alta costura da construção civil. Então você coloca naquele lugar que você vai morar, que você vai chamar de lar, que vai ser o seu ninho, a sua personalidade. Ele vai refletir o jeito da sua família. Ele vai abrigar a sua família. Você vai receber os seus amigos do jeito que você quer receber. Porque você teve um trato, um carinho com um profissional de descrever isso em forma de projeto. Isso vai resultar esse ninho, esse lar. Isso vai te encher de conforto, você vai ficar guardado, você vai ficar abrigado, você vai ter orgulho daquilo que você fez. E isso é prazeroso com o profissional. Com certeza. Isso é gostoso, a gente curte as etapas, é super interessante. O seu olhar depois de uma construção vai ser outro pela vida. Sim. Você abre demais os horizontes. Com certeza. E aí tem muita gente que fala, não vou construir porque dá muita dor de cabeça. Gente, se vocês tiverem um bom profissional ao lado, não vai ter dor de cabeça, vai ser uma coisa prazerosa. Agora, você escolher um profissional ruim, escolher materiais errados, gente, isso é uma dor de cabeça que vai ser... vantagem não tem jeito. Constante. E essa história é assim, é um perrengue construir e é longo construir. É longo construir, não é um perrengue construir. Então, a gente tem que curtir os processos. A gente escolhe o profissional, a gente elabora esse projeto, a gente apara esse projeto, a gente determina quais são os materiais que a gente vai colocar nesse projeto, a gente começa a orçar esse projeto, a gente já está super amigo nesse momento, a gente vê tudo aquilo que é possível, aquilo que não é possível, daqui a pouco é um filho que começa a nascer, você começa a ver a cara,
Você começa a ver o tipo da sua casa. É uma coisa mais personalizada, né, Michele? Então, assim, você vê aquilo lá, você fez aquilo para você usar da maneira que você precisa realmente. Você viu né? aquilo sair do papel. É muito interessante. A gente, às vezes, a gente posta a maquete e a realidade, que são idênticas. Então, assim, não tem preço, né? Não tem preço. A gente não tem preço de você ver que todo o suor, todo o sacrifício, todo aquele processo de construção, o empenho que você teve, você chega e vê tudo do jeito que você sempre sonhou. Eu acho que isso não tem valor. Não tem. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Isso é uma coisa que emociona e te faz a enxergar a vida de uma outra maneira. Eu consegui. Sabe? Justamente. Não é difícil, é longo. Assim, eu falo por experiência própria. Quando minha casa ficou pronta, meu apartamento, a hora que eu abri, eu vi aquilo lá, gente, foi muito emocionante. É uma satisfação, uma sensação de eu conseguir, fiz do jeito que eu sempre sonhei. Isso aí é simplesmente sensacional. Agora eu vou contar pra você. Pra gente, quando a gente vê as obras acabadas, você não tem noção a sensação que é. A gente curte todas com vocês, é o máximo. Por isso que a gente fala, nós amamos aquilo que a gente faz e a gente faz com o maior carinho do mundo. E você passar depois de anos assim num projeto que você fez e você vê ele ainda totalmente inteiro, em pé, impecável. Lindo, atemporal, isso também é muito gratificante para nós. Eu sou um pouquinho esquecidinha. Às vezes eu passo perto de algum lugar assim, que faz um pouquinho de tempo, eu passo, olho de novo e falo, ai, eu que fiz. Ai, mas gente, é muito gostoso. É muito bom, né? Mas foi um papo muito gostoso. Queria agradecer vocês pela presença, pelas dicas que vocês deram para todo mundo. Se quiserem contratar profissionais adequados, só seguir eles no Instagram. Já deixa as informações de vocês aí, porque assim, faz muita diferença. Com certeza. Vamos deixar assim, e é assim, procurem sempre um profissional. Começa a sondar seu sonho e começa a ir atrás de pessoas que vocês se identifiquem. É em benefício de vocês. Vale super a pena. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Foi um prazer estar aqui, falar, bater esse papo, tentar ajudar de alguma maneira as pessoas que estão aí meio indecisas, perdidas de como começar esse processo todo. É muito bacana, acho que vale a pena. Espero que a gente tenha contribuído. Ajudar de alguma maneira. Ajudaram muito, com certeza. E não esqueçam de comentar, falar que vocês gostaram, os próximos podcasts que vocês querem escutar. Vai ser muito bom pra gente. Agradeço toda a audiência, todo mundo. Agradeço a participação de vocês. Obrigada, querida. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.